Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 31 de dezembro de 2024, podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos assistiu, nos abençoou, cuidou de nós. Por isso estamos aqui debaixo do cuidado de Deus, agradecida, minha palavra é gratidão, porque se não fosse o Senhor, de maneira nenhuma estaríamos aqui. Estamos aqui terminando esse ano de 2024, pela graça de Deus. Tivemos um ano de bastante batalhas, desafios, e o resultado, eu pensando, o resultado foi que através de tudo isso que passamos esse ano de 2024, foi um preparatório, né? Estamos saindo do ano de 2024 melhores, né? Estamos saindo com mais experiências para enfrentar o ano de 2025. Com a ajuda de Deus, vamos vencer o ano de 2025, em nome de Jesus, porque Ele está conosco. Então, o que nós aprendemos, irmãos, tudo que passamos, o apóstolo Paulo sabiamente diz, né, que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que passamos é Deus nos preparando, é Deus nos forjando, é Deus nos dando experiência para crescermos, para ficarmos mais resilientes, para termos mais habilidade para lidar com as dificuldades, porque dificuldade vem. A diferença é como eu e você lidamos. Tem pessoa que recua, tem pessoas que tem medo dos desafios, tem pessoas que vai para cima. Então, a diferença do resultado é como nós vamos lidar com as dificuldades, com os problemas que vamos ter pela frente. E esse ano de 2024 foi um ano de preparação. Eu, analisando a minha vida em particular, o Senhor nos fez crescer, o Senhor nos ensinou muitas coisas, o Senhor nos fez melhores. Estamos terminando o ano mais crente, mais humilde, porque quanto mais perto de Jesus, a gente fica mais humilde. E passamos um ano que dependemos de Deus em todos os instantes. Vários momentos, nós olhávamos para a situação e dizia, eu não sei como agir, eu não sei como fazer. Aí o que você faz? O crente vai para os pés do Senhor. Vai buscar ajuda, auxílio do alto. E isso é muito importante, irmãos, porque Deus sempre nos responde. Deus sempre, né, envia socorro, envia uma direção, envia, né, uma solução para o problema. Então é muito importante. Então esse ano, eu particularmente ouvi que foi um ano de crescimento. Um ano de crescimento espiritual, um ano que tivemos vários problemas que nos aproximou de Deus. Um ano que estamos terminando, que tivemos vários desafios que precisamos, né, que precisou de nós nos esvaziar de nós mesmos e deixar Deus agir. É isso, irmãos. E aí a gente estamos terminando o ano, né, muito melhores do que começamos. Eu, pelo menos na minha vida, eu analisei, eu vejo que aprendi muito. Né? Agora já vamos entrar num ano novo, que muitos aí estão dizendo, né, que vai ser um ano difícil, principalmente na política, na economia. O Brasil está numa crise financeira, e não é mentira, é uma realidade. Mas esse ano de 2024 vencemos tantas batalhas que agora estamos preparados para vencer mais desafios. E outra coisa, o Senhor prometeu estar conosco. E Ele está comigo, Ele está com você. Então, meu irmão e minha irmã, não temas. Tudo que você passou foi aprendizado. Né? Tudo que Deus permite na nossa vida é pedagógico, é nos ensinando, é nos forjando, é trabalhando. Então, que este ano nós possamos também continuar, né, aprendendo com Deus. Que este ano que se inicia daqui a poucas horas, se Deus permitir, nós possamos continuar aos pés de Jesus, como Maria. Jesus, quando ia na casa de Marta, Maria e Lázaro, Maria sempre ia aos pés de Jesus aprendendo.
E assim também devemos nós fazermos isso. Sempre nos pés de Jesus aprendendo. Para quê? Para que quando vier a adversidade, você está instruído no como lidar com as dificuldades e com os desafios que temos pela frente. E hoje, Jesus não está aqui para mim estar nos pés dele, não está presente fisicamente, mas ele deixou a palavra. Então a palavra de Deus é Deus falando conosco. A oração é você falando com Deus. A palavra é o Senhor falando conosco. Então, como é importante termos o hábito, de ir para a palavra com o coração quebrantado, coração humilde, pronto para aprender. Tem pessoa que não consegue ouvir a voz de Deus quando está lendo a Bíblia, porque talvez a posição do coração dele, talvez a maneira que ele chega diante de Deus para ler a palavra, não está correta diante de Deus. E para ouvirmos a voz de Deus, devemos estar totalmente vazio de nós. Não com um olhar, com uma leitura de crítica, querendo ver defeito, querendo corrigir. Não, devemos estar prontos para ouvir cada detalhe da Bíblia, cada passagem, seja uma parábola, seja uma história, seja um milagre, enfim, tudo que a Bíblia nos mostra seja uma passagem que venha falar contigo, que venha falar comigo. E eu aprendi isso, irmãos. Raramente, muito difícil, Deus falar comigo através de sonho. Deus levanta um profeta para falar comigo, eu creio. Não sou incrédulo, eu creio. Mas Deus fala comigo diariamente na palavra. Entendeu? Eu aprendi a ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia, lendo a Bíblia. Deus fala comigo diariamente, me corrigindo, também me consolando, me confortando, me fortalecendo. Então, a palavra de Deus, para mim, é muito especial. É a boca de Deus falando comigo e para você também. Mas precisamos estar atentos. Observar cada passagem, Por exemplo, a gente vê aqui no capítulo 5 de João, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Não sabemos qual festa, mas deve ser Pentecoste, ou pode ser também a Páscoa, e pode ser outra festa, que eles respeitavam e iam para Jerusalém para festejar. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em Betesda, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpenas. Nesse jazia grande multidão, irmãos. Grande multidão, olha só, grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando um movimento das águas. Então, por quê? Um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava aquela água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que interessante, a crença que eles tinham. Não sei se realmente esse anjo descia. Segundo os arqueólogos, esse lugar foi escavado tal, e ali inclusive eles tinham até pequenos deuses, tinha até ídolos ali naquele lugar. Então, a Bíblia não confirma, Jesus também não confirma se esse anjo descia, mas nós vamos pelo que a Bíblia está escrito. Então, a Bíblia diz que de certo em certo tempo descia um anjo ali. E estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo quem estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, quer ficar são? Quem contou para Jesus que ele estava ali há muito tempo? Ele era paralítico há 38 anos. A Bíblia nos diz, olha só, havia 38 anos que ele era enfermo. E fazia muito tempo que ele estava ali esperando esse mover da água. Antes dele chegar, por sua debilidade em locomoção, o outro entrava na frente, ele perdia a benção. Mas Jesus chega ali naquele lugar, sabendo dessa situação. Ninguém contou para Jesus, contou? Não, mas Deus conhece tudo. Jesus conhece a sua história, ele conhece a minha. Então eu lendo uma passagem como essa, o meu coração é confortado. Por quê? Jesus sabia a história daquele homem sem ele contar. Aquele homem estava ali esperando supostamente um mover de água, supostamente um anjo descia, para que ele pudesse entrar. Mas Jesus
né? Lá na eternidade já havia a história desse homem, né? Jesus já sabia como esse homem era, né? Dá para entender que esse homem era perseverante, irmãos. Uma coisa eu sei que ele era perseverante. Porque fazia muito tempo, a Bíblia diz, Jesus vendo, olha só, Jesus vendo esse deitado, versículo 6, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres explicação? Então Jesus conhecia a história daquele aleijado. Não tem nem nome dele que a Bíblia não tem. Jesus sabia a história desse paralítico. Ele não vai saber a nossa história que servimos ele? Olha como a palavra nos conforta. Jesus conhece a nossa história e mais, ele conhece a nossa história no começo, meio e fim, passado, presente e futuro. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O segredo é permanecer fiel. O segredo é tirar das lições dos problemas que passamos, né, para o nosso crescimento. Tudo é experiência. Repito o que eu falei no início. Paulo sabiamente diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, coisas boas e ruins. Nós não queremos jamais coisas ruins, mas é necessário, irmãos. Imagina se tudo fosse mar de rosa, tudo fosse fácil, irmãos, né? Nós não valorizaríamos nada. Tudo que vem fácil, a gente não valoriza. Já observou? Tudo, nós brasileiros nem sabemos ganhar as coisas. Tudo que se ganharmos alguma coisa, nós não valorizamos. Nós devemos valorizar. Mas nós aprendemos a valorizar tudo que custa caro. Tudo que difícil, que custou muito suor, muitos anos trabalhando, né? Muito sofrimento para você conquistar. E você talvez valoriza. Mas as coisas que ganhamos, né, muitas das vezes não valorizamos, sabe? E Deus nos deu de graça o melhor que ele tinha, Jesus, olha só. Aí é difícil nós assimilar isso. Mas Jesus veio de graça. Nós ganhamos a salvação, já falamos hoje de manhã, pela fé. É pela fé. Então muitas das vezes não valorizamos porque parece que não custou nada. Para nós não custou mesmo, mas para Jesus, irmãos, custou a vida dele, a morte, sofrimento. Antes dele ser condenado lá pelos sacerdotes, ele chegou a suar gotas de sangue, irmãos. Foi muito sofrimento. Para nós, ganhamos muitos não valorizam, irmãos. Muitos não valorizam a salvação, por quê? É pela graça, é pela fé, não me custou nada, então valorizemos, irmãos. Precisamos valorizar, principalmente a salvação. Foi de graça para nós, para Jesus não foi não, irmãos. Custou para Deus não foi não. Custou o sangue do próprio Filho. Custou caro para Jesus. Então, aquele paralítico que estava ali naquela situação há muito tempo, né? A Bíblia diz que ele era paralítico 38 anos. Né? Havia 38 anos que se achava enfermo. E essa enfermidade paralisava o corpo dele. Eu não sei o que era. Eu não sei quantos anos que ele tinha, né? A Bíblia só fala que esse homem ele achava enfermo muito tempo. Há 38 anos. Agora, se fazia 38 anos que ele estava naquele lugar, a Bíblia não diz. Mas Jesus conhecia a história dele, Jesus conhecia a dor dele, Jesus conhecia as limitações dele, e Jesus estava ali para abençoar aquele homem. Olha só. E Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? Perguntou para ele. E ele vem contar a história. E o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que... Quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele respondeu isso para Jesus. Jesus não perguntou para ele o que estava acontecendo. Jesus só perguntou, você quer ficar só? Aí ele olhou para o natural, o que ele estava vivendo ali diariamente. Mas olha só, Jesus então lhe diz, Jesus nem falou nada nesse sentido. Jesus simplesmente diz, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus, né? Essa história que você contou, para mim, eu já conheço essa história. Tipo assim, Jesus não respondeu porque Jesus já sabia dessa história. Jesus conhecia a vida daquele homem. Mesmo ele sem conhecer Jesus. Ele não conhecia Jesus. Olha só. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Olha só.
No mesmo instante, que ele não sei quanto, fazia 38 anos que ele era paralítico. Agora, quantos anos ele estava ali, não sei, na beira daquele tanque, vinha todo dia, provavelmente alguém trazia, deixava ele ir embora. Provavelmente alguém trazia ele ali e deixava ele ali e ia embora. Porque a Bíblia diz que nesse lugar ali onde ele estava, jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Ninguém estava esperando por Jesus. Ninguém estava ali esperando o profeta. Eles estavam esperando um suposto movimento das águas. Mas Jesus é maior do que o movimento da água, é maior do que essa crença do anjo. Jesus chegou e disse para ele, toma sua cama e anda. E no mesmo instante, aquele homem tomou aquela cama e foi embora. Olha só, e olha o 12, perguntaram-lhe, pois, né, os fariseus, os judeus ali, perguntou para ele, olha, quem é o homem que te diz, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Ele nem sabia quem tinha curado ele. Ele sabia que ele era paralítico a vida inteira, né? E agora fora curado por Jesus. Que Deus maravilhoso, que Deus que conhece a história. Como nós não percebermos que Deus fala conosco nesta palavra? Olha, Deus que se compadece das pessoas. Será que Ele não nos compadece de nós? Jesus que sabia a história daquele paralítico. Talvez aquele movimento das águas nem verdade era. Né? Ele esperava naquilo. Né? Eles criam naquilo. Mas chegou ali quem é muito maior do que o movimento das águas, do que os anjos, do que tudo, do que a enfermidade que ele enfrentava. E deu a ordem, toma a tua cama e anda. E no mesmo instante, irmãos, o milagre aconteceu. Então, meus irmãos, esse homem, a Bíblia diz que era 38 anos, ele era paralítico, estava enfermo. E Jesus sabendo, ninguém contou para Jesus, e Jesus sabendo, né, que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? Quem sabe você está aqui comigo nesta tarde e enfrenta algum problema há anos. Quem sabe você está aqui nesta tarde comigo, você enfrenta um problema na sua família há anos. Quem sabe é o esposo, é o filho, né? Quem sabe é você mesmo também que enfrenta uma enfermidade há anos. Olha aqui, isso mostra, a palavra é palavra de Deus. Mostrou que Jesus sabia da história daquele homem. Talvez quem estava ao redor dele não sabia, mas Jesus, sem ouvir a história dele, mas por ele ser Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia a história daquele homem. E Jesus passou naquele dia e mudou a história dele. Quem sabe Jesus vai passar na sua casa hoje, nesta tarde, e vai mudar a sua história. Aquele homem fazia 38 anos que sofria de uma enfermidade que o deixava o quê? Coxo, paralítico. Mas Jesus passou ali, ouviu a história dele, falando do movimento das águas, mas Jesus nem comentou. Lógico que Jesus sabia dessa crença dele, mas Jesus só simplesmente falou para ele, olha, toma tua cama e anda. Disse, levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são. É o Jesus de milagre, irmãos, que está aqui conosco nesta tarde. Fazia muitos anos que aquele homem estava naquela situação. Mas quando Jesus cruza o caminho do homem e da mulher, as coisas mudam, irmãos. Não importa quantos anos a situação está difícil para aquele homem, imagina. 38 anos esperando um movimento de água, não sei quanto tempo ele estava ali. Mas Jesus sabia que ele estava naquela situação há muito tempo. Talvez uma crença errada. Se Jesus não tivesse mudado a história daquele homem, ele continuaria ali e nunca ia conseguir o êxito que ele esperava. Mas uma coisa chamou a atenção de Jesus, a perseverança daquele homem. Lá na eternidade, Deus já sabia a perseverança daquele homem. Mesmo ele vendo que para ele seria impossível. Ele diz aqui para Jesus. Olha só, o enfermo respondeu ao Senhor, não tem homem algum
que quando a água é agitada, me coloque lá no tanque. Ele dependia dos outros. Coisa difícil é depender das pessoas. Imagina ali, havia até uma competição para quem entrasse primeiro. Você acha que alguém ia socorrer esse aleijado? Nunca. Nunca. Né? Não é verdade? Não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quantas vezes? Eu imagino aqui quantas vezes esse homem tentou entrar nessa água. Eu imagino quantas vezes ele tentou, mas o outro entrou na frente dele. Ele já estava, né, conformado que seria impossível, mas ele estava ali. Irmãos, nós não podemos desistir. Esse homem cria de uma maneira errônea, no movimento de uma água. Agora nós cremos em Deus, irmãos, o Deus vivo. Um Deus que nos resgatou com seu próprio sangue. Um Deus que está conosco. Então não pasme, não desanime. Seja perseverante. Esse homem nos dá uma lição de perseverança, crendo numa situação que talvez ele nunca ia conseguir a bênção. Mas agora você está diante daquele que é o abençoador. Você não está esperando o anjo. Você não está esperando a água ser movimentada. Você está esperando em Jesus. É ele que fez o milagre. É ele que fez o milagre. Esse homem não esperava nele, mas nós estamos confiando e esperando no Senhor. Amém? Então, quem sabe, faz tempo que você busca a solução para o seu problema. Quem sabe você está lutando, pelejando, mas a solução para esse homem foi Jesus. E para você não é diferente, para mim não é diferente. É Jesus na nossa vida. É Jesus na nossa causa, é a palavra de Deus nos orientando. Vamos entrar em um ano desafiador? Vamos, em nome de Jesus. Nós vamos vencer, por quê? O Senhor está conosco, Ele esteve conosco em 2024 e Ele continuará conosco em 2025. Em nome de Jesus, Deus estará conosco. E se Deus está conosco, irmão, descanse. Descanse o seu coração. Pode vir luta, pode vir desafios, mas vamos vencer porque Deus está comigo. Deus está com você nesta tarde. Então, como aquele homem, ele recebeu o milagre, nessa tarde receba o seu milagre também. Amém? Olha Deus agindo na sua saúde, Deus agindo aí no seu familiar, Deus agindo aí nessa situação caótica, no seu problema financeiro. Quem sabe está passando uma crise, continua confiando em Deus, continue na posição. Aquele homem tinha algo que despertou no Senhor para ajudá-lo. Ele era insistente, perseverante. A Bíblia fala muito sobre a perseverança. Lembra do juiz Inico? A viúva que perseverou tanto que ele fez justiça, porque ela era perseverante. E esse homem também, mesmo esperando erroneamente, mesmo ali sem possibilidade nenhuma de entrar primeiro na água, mas ele recebeu a cura porque o Senhor viu na eternidade que aquele homem não desistia fácil. Não sei quanto tempo ele estava ali, 38 anos era o tempo da doença dele, mas agora quanto tempo ele estava ali na beira daquele tanque, se era 30, 20, 15, não sei, mas ele estava ali, mesmo sem ter alguém para ajudá-lo. E coisa difícil é alguém para nos ajudar. Coisa difícil é alguém se doar. Coisa difícil é alguém abrir mão daquilo que ele tem para ajudar as pessoas. É difícil. Esse homem passava por isso. Desde aquela época. Não tinha ninguém para ajudar ele. Mas apareceu Jesus, aleluia, que está pronto para ajudar, para abençoar, para mudar. Não simplesmente nos ajudar, para mudar a história. Deus mudou a história daquele homem. Jesus mudou a história daquele moço, nunca mais foi a mesma. É assim que Jesus faz quando Ele cruza o nosso caminho, quando Ele passa na nossa vida, nunca mais a nossa vida é a mesma. Amém? Você crê? Amém? Vamos fazer a oração da fé? Vamos unir a nossa fé nesta tarde, nesta terça-feira, último dia, desse mês de dezembro, que último dia do ano, olha que dia abençoado, último dia do mês e último dia do ano, e vamos virar o ano na presença do Eterno, amém? Que Deus os abençoe. Desde já eu quero agradecer todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração, que você faz dessa programação um culto no seu lar,
que esta tarde a graça, a misericórdia, a unção de Deus, a cura de Deus possa invadir aí a sua casa, que os demônios saiam, que o mal saia, que as enfermidades saiam, em nome de Jesus, aleluia, porque aquele mesmo Jesus que passou na vida daquele paralítico, ele passa na sua vida nesta tarde, e ele passando aí, ele vai deixar rastros de bênção em nome de Jesus. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui, Pai Santo, falando da Tua palavra, como eu disse aqui no início, a Tua palavra é refrigério, a Tua palavra é a boca do Senhor falando conosco. Olhando para esse texto, como o Senhor é maravilhoso, nós vemos que o Senhor cuida de nós, nós vemos o cuidado do Senhor para conosco, nós vemos o Senhor ajudando aquele homem que estava ali, esperando uma suposta cura de um movimento de água, mas o Senhor passou ali e mudou a história. Ah, Senhor, aonde o Senhor passa, a história muda. Passa na minha casa nesta tarde, passa na casa do meu irmão, da minha irmã, aonde essa programação chegar nesta tarde, Senhor, passa na casa desse irmão, passa na história desta irmã, meu Deus, porque aonde o Senhor passa, coisas extraordinárias acontecem. O Senhor passou ali na beira do caminho onde Bartimeu estava, mudou a história de Bartimeu. Senhor, o Senhor passou aqui nesse tanque de Betesda e mudou a história desse paralítico. Ah, Senhor, aonde o Senhor passa, o Senhor passou na casa de Lázaro e ressuscitou-lo para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor passou na casa de Jairo e ressuscitou a filha dele de 12 anos. O Senhor passou naquele caminho da mulher do fluxo de sangue e ela foi curada de 12 anos que ela havia com aquela hemorragia. O Senhor passou ali na cidade de Naim e ressuscitou o filho daquela viúva. Ah, Senhor, o que eu mais falarei nesta tarde? Uma coisa eu sei, aonde o Senhor passa, milagres acontecem. Então, Senhor, passa na minha casa nesta tarde, passa na casa dos meus irmãos, passa na casa das minhas irmãs, aonde essa programação chegar nesta tarde de terça-feira, 31 de dezembro, meu Deus, passa na casa dele, passa na casa dela. Senhor, é assim que o Senhor faz. Meu Pai, no nome de Jesus, as portas da minha casa estão abertas para o Senhor. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo na minha casa. Seja bem-vindo na casa dos nossos ouvintes. Senhor, nesta tarde, que as enfermidades possam se curvar diante do Senhor. Que nesta tarde, os demônios possam sair em nome de Jesus. Senhor, nesta tarde, que esta dor possa sair deste corpo em nome de Jesus. Que nesta tarde, meu Deus, a paz do Senhor possa invadir esta casa, em nome de Jesus, ó Pai. Eu entrego cada pedido de oração que temos recebido, cada nome que está ali anotado naquele caderno de oração. Visita nesta tarde, meu Pai, visita cada pedido de oração. Deus, que possa ser uma tarde de cura, uma tarde de libertação, uma tarde de salvação, uma tarde de milagre. Guarda o teu povo que vai estar viajando, meu Pai. Dá livramentos na estrada, dá livramentos na água, dá livramentos no ar, ó Deus. Da maneira que eles forem viajar, dá livramentos. Pai, abençoa a ceia desta noite. Muitos vão estar ali, meu Pai, virando o ano, né, Pai, reunido com a família, ceando ali, alimentando. Meu Deus, livra de todo mal, de toda briga, de toda confusão no momento ali da reunião, Pai. Livra, Pai, repreenda os demônios causadores de contenda, de briga, de morte. Eu repreendo em nome de Jesus. Abençoa os lares, as famílias, que possamos virar o ano na Tua presença, acreditando que o Senhor está conosco. Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família nas Tuas mãos, eu entrego a família dos meus ouvintes nas Tuas mãos nesta tarde. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu vou deixar agora um testemunho e voltamos às 0 horas. Eu vou estar aqui orando com você às 0 horas, viu? Em profetizando um ano de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, ficam todos com Deus.
uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo ano novo, um ótimo 2025 a todos vocês. Deus abençoe, que seja um ano de paz, de vitória, prosperidade, um ano de cura, um ano que você vai viver milagres de Deus, em nome de Jesus. Vamos para o testemunho? Ficam todos com Deus e obrigado. Bom dia, pastor Eurico, sua esposa Débora. Estou passando aqui para agradecer um grande livramento que o Senhor Jesus nos deu para mim e para minha família. 2 livramentos muito grandes que Deus deu para minha família. Um foi em outubro, a gente viajando para a Bahia. Meu esposo ia correndo muito e veio outro carro e bateu do lado dele. Quase que nós tombava para o outro lado, mas Deus segurou o meu esposo, segurou ele. Ele ficou firme no volante, nós não chegou a virar o carro. Eu tinha acabado de escutar a oração. E o outro livramento foi agora, recente, sábado. Sábado agora, pastor, dia 28. Eu fiquei na frente de uma arma. O homem apontou a arma para a cabeça do meu filho. E eu ali pedindo a Deus para repreender, e corri para o meu banheiro, e coloquei o Salmo 91, e orando, e pedindo a Deus para repreender aquela cena, e eu fiquei na frente, gritando, pedindo para parar, e eles não paravam, e eu corri para o banheiro, fui orar, e no nome de Jesus, Deus repreendeu meu pai, aquele homem com aquela arma da frente do meu filho. E acabou tudo bem, graças a Deus, que Deus deu esse grande livramento. Eu estou aqui agradecendo a Deus, em primeiro lugar, e o Senhor, seu pastor e a esposa dele, que orou, que eu sempre estou orando junto com vocês, todos os dias, estou na oração, colocando o nome dos meus filhos, o nome da minha família em oração, e Deus mostrou que Deus é Deus. E eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Eu sou da Bahia, mas eu estou morando aqui em Brasília.